Olá, tudo bem? Eu sou Ricardo Carvalho, sou professor de História do Grupo Humanas. Queria conversar com você um pouquinho hoje sobre a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial foi a primeira grande hecatombe da história da humanidade, assim, o primeiro grande abalo militar que a humanidade viveu, né? Uma guerra em escala mundial, foi a primeira de todas. Ela foi de 1914 até 1918. A causa primordial da Primeira Guerra Mundial foram as concorrências entre as nações europeias, as concorrências imperialistas, a disputa por territórios, por mercados, que acabou fazendo com que esses países entrassem em choque. Some-se a isso, claro, a crise relacionada à política armamentista e os nacionalismos exacerbados. Tudo isso junto num caldo só descambou para a chamada Primeira Guerra Mundial. Essa crise profunda que matou milhões de pessoas. Normalmente a gente associa a crise do imperialismo, mas é bom a gente lembrar que a Primeira Guerra Mundial teve um estopim. E o estopim da Primeira Guerra Mundial se chama o assassinato de Sarajevo. Foi a morte do herdeiro do trono austro-húngaro, Francisco Ferdinando, por um jovem idealista nacionalista sérvio chamado Gavrilo Princip. Isso acabou desencadeando o processo da guerra e, claro, a política das alianças, que era o fato de que vários países europeus faziam alianças entre si para se protegerem, acabou descambando numa guerra em escala mundial. As duas alianças mais importantes eram a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. A Tríplice Aliança formada por Alemanha, Itália e Áustria-Hungria. E a Tríplice Entente formada por Rússia, França e Inglaterra. A guerra tem três fases. A primeira fase se chama Guerra de Movimentos. É a fase que os exércitos estão saindo, né, tentando conquistar territórios, avançando sobre os territórios inimigos. A segunda fase, a mais cruel e a mais duradoura, chamou-se Guerra de Trincheiras. Foi um período duro da guerra, em que os exércitos ficaram imobilizados dentro de buracos, chamados trincheiras, para tentar garantir as frentes de batalha. E a terceira fase chama-se Nova Guerra de Movimentos. É a fase que os exércitos saem das trincheiras para tentar resolver, né, tentar dar uma solução à guerra. A última fase a Alemanha perdeu. Tudo isso por causa do ano de 1917, sabia? O ano de 17 foi um ano muito importante. Primeiro, porque a Rússia sai da guerra, estimulada pela chamada Revolução Bolchevique, ou Revolução Socialista, que tira a Rússia da Primeira Guerra Mundial e transforma a Rússia num país socialista. E o segundo fator, de 1917, é a entrada dos Estados Unidos na guerra. Os americanos interessados em questões econômicas, os banqueiros americanos pressionaram o governo e os americanos entram na guerra em 17 e a entrada deles é decisiva. Em 11 de novembro de 1918, a Alemanha capitula. É o fim da Primeira Guerra Mundial. Os alemães são obrigados a assinar o chamado Tratado de Versalhes, que humilha a Alemanha, submete a Alemanha a uma série de imposições, e a maioria dos historiadores é concordante. Foi exatamente o Tratado de Versalhes que criou as condições ideais para o chamado revanchismo alemão. Revanchismo alemão que vai levar o mundo ao nazifascismo e à Segunda Guerra Mundial. Podemos dizer, sim, que de certa forma a Primeira Guerra Mundial criou as condições para a Segunda Guerra. Ou seja, aqueles antagonismos, aquelas rivalidades que provocaram a Primeira Guerra, acabaram estimulando a Segunda Guerra Mundial. Um grande abraço para você e até a próxima.